Shalom, pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia muito especial para você, para toda a sua família. Que o Senhor lhe proteja em todo o tempo, assim como toda a sua família. Se houver alguém perto de você, ou próximo de você, ou talvez você mesmo que esteja assistindo, enfrentando uma luta, uma guerra, uma batalha, saiba que Deus está contigo, procure conhecer cada vez mais a sua palavra, porque dessa forma você certamente irá conhecê-lo. Bom, você está em mais um Café Pastoral. Todas as manhãs nós estamos aqui trazendo uma palavra de meditação para você, olhando sempre aquilo que Deus tem para nós, buscando, na verdade, sempre aquilo que Deus tem para nós em sua palavra. E certamente ela sempre tem refrigério para nós, ela sempre tem algo que vai nos despertar, sempre tem algo para chamar a nossa atenção, algo que sirva para nós mudarmos o nosso comportamento. Enfim, Deus sempre tem algo separado para nós enquanto nós estivermos nessa vida, ok? Bom, eu quero dizer a você o seguinte: se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Se você está assistindo pelo YouTube, faça sua inscrição no nosso canal Café Pastoral, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Você também pode deixar o seu like, seu dislike, deixe seu comentário, meu querido. É só você deixar um comentário no final aí, é coisa bem rápida, um bom dia, graça e paz, um testemunho, um pedido de oração. Deixa aí, é algo muito importante você fazer isso. Eu quero agradecer a você que está todos os dias aqui com a gente e eu quero que você seja alguém que vai contribuir cada vez mais com esse projeto. Nós temos a ideia de fazermos 365 dias, ou seja, para cada dia do ano temos uma palavra de meditação, ok? Segundo a palavra do Senhor, é claro, sempre, não é nada nosso, sempre o que vem do Senhor. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, dê um pulinho rápido lá no YouTube, faça sua inscrição também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos em frente nessa jornada que o Senhor nos colocou, para a glória dele. Eu espero todos os dias estar aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas espero em Deus que a gente consiga todos os dias estarmos aqui trazendo uma palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre pensamentos de conquista. Hoje já é o terceiro dia que estamos falando sobre isso, e baseados naquele episódio quando Moisés, ele chega a um ponto depois de ter saído do Egito com o povo de Israel, e ele envia então 12 espias para conhecer a terra. Então foram 12 espias, um de cada tribo de Israel. E aí eles foram olhar a terra e voltaram com os relatórios, né, a respeito da terra. E aí iniciaram tudo, né, naquele momento do relatório dizendo: a terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra é excelente, isso e aquilo. Sempre aqueles elogios a respeito da terra, quando de repente 10 daqueles espias começaram a falar sobre os problemas que eles teriam que enfrentar. A terra é de gigantes, nós vamos morrer naquela terra, Deus nos trouxe até aqui para morrer naquele lugar. E aí começaram a colocar isso no coração do povo, e o povo começou a chorar, e houve uma confusão tão grande que foi arquitetada por aqueles 10, a ponto que Caleb, então, que era um dos 12, se levanta e começa a expressar algo que estava no seu coração. Nós já falamos sobre isso, é só você assistir nos vídeos anteriores. E também Josué, que nós começamos a falar ontem sobre isso. Então, o que mais Josué falou naquele texto que nós lemos de Números capítulo 14, de 8 a 10. Olha só o que está escrito: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Falamos sobre isso ontem. Onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Você está vendo um momento em que Deus precisou intervir, porque mesmo Josué e Caleb falando sobre tudo isso e declarando essas palavras e despertando a fé das pessoas, eles tinham visto tantos milagres, coisas extraordinárias acontecendo, né? Lá no Egito e fora do Egito, mas mesmo assim seus corações ainda estavam endurecidos. Eles não conseguiam crer no Senhor de maneira plena.
Se Deus os levou até ali, certamente lhes daria a vitória. Se Deus prometeu, ele certamente iria cumprir. Mas é claro que é uma parte que cabe a nós. Eles sabiam que eles teriam que lutar, eles sabiam que teriam que guerrear. Eu acho que de repente eles estavam pensando que chegaram lá, está tudo pronto, não precisa lutar, não precisa guerrear, não precisa fazer nada, mas eles tinham que lutar. Deus permitiu que eles tomassem posse da terra, mas eles precisavam fazer a parte deles. Mas naquele momento não era assim que eles estavam. Eles estavam realmente querendo se afastar de Deus, estavam murmurando contra o Senhor, murmurando contra os líderes e queriam inclusive apedrejá-los a ponto de matá-los naquele momento. Que povo de coração duro! E eu fico imaginando ali a liderança, Moisés, Arão, naquele momento, que situação que eles estavam vivendo, porque aquele momento foi um momento muito singular, muito especial para o povo de Israel. Bom, nós falamos sobre alguns pontos que Josué cita, mas ele vai falar sobre outra coisa. Ele vai dizer assim a frase: a proteção deles se foi. Ou seja, a proteção daqueles inimigos que estão lá, que estão nos esperando para guerrear, se foi. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler com você os versículos 54, 55, 57 e 58. Diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Josué faz uma declaração muito interessante, ele diz: a proteção daqueles homens se foi. Ou seja, não havia nada que pudesse impedir o povo de Israel de conquistar aquela terra. Somente os pensamentos deles. Eles estavam com seus pensamentos voltados para o tamanho dos inimigos, para a força dos inimigos, para tudo que os inimigos tinham, e esqueceram de focar na promessa de Deus. E Josué tenta trazer à memória deles aquilo que lhes dá esperança, que poderia lhes dar esperança, dizendo: olha, eles não têm proteção, porque contra o Senhor é impossível. Se eles lutarem contra nós, nós estamos em nome do Senhor, será impossível para eles. Eles podem ter 10 vezes mais o número, né? Estou colocando isso para você entender, 10 vezes mais o número de soldados, de guerreiros contra nós. Mas se o Senhor está conosco, de que isso vale? Nada. Por quê? Porque a proteção deles se foi. Eles não têm proteção nenhuma contra o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar gravado, como nós temos já posso dizer, já centenas de vídeos aí, já para você poder assistir anteriormente. E talvez você, quando esteja assistindo esse vídeo, daqui a algum tempo, você vai pensar assim: nós passamos por tudo isso. Passamos por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia muito séria, muito grave mesmo, muita gente sofrendo, né? Muito alarme também, muita gente, eu não vou dizer exagerando, porque não é exagero, a coisa é bastante séria. Nós temos que ter nossos cuidados, nós temos que manter nossos cuidados. Sabemos que a vida não pode parar, nós precisamos trabalhar, precisamos fazer as coisas, precisamos pagar nossas contas, precisamos, né, sustentar nossa família. Deus nos dará sim, mas nós precisamos também ter muitos cuidados naquilo como nós estamos agindo. Nós temos que ter pensamentos e sermos equilibrados, né, em relação a isso. Porque o Espírito que nos concedeu, que Deus nos concedeu, não é de medo, né? Mas é de amor, de poder e de equilíbrio. Mas quando nós vemos esse texto, onde está a morte a sua vitória, é justamente quando nós entendemos que nada nesse mundo tem o poder de nos separar do amor de Cristo. A morte, ela foi destruída, vencida. Ela foi vencida por Jesus. Quando Jesus ressuscitou, depois da sua morte, ele encarou a morte, mas ele venceu a morte, e aí nós podemos dizer: onde está agora, ó morte, a sua vitória? Porque quando nós estivermos diante do Senhor,
Nosso corpo, que ele diz aqui, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, você receberá um novo corpo celestial, que não volta mais ao pó. Esse aqui voltará ao pó, mas lá não, isso não vai acontecer. Quando nós estivermos diante do Senhor, quando nos voltarmos para Ele, isso está garantido para nós. E aí, onde está a morte? A sua vitória. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então nós temos que ter isso em nossa mente. Podemos enfrentar? Vamos enfrentar? Vamos. Temos que enfrentar? Temos. O inimigo é muito grande, muito forte. Sim. Queremos uma vacina? Sim, é fato. Quem não quer uma vacina? Mas nós não podemos entrar no desespero. Nós temos que nos concentrar na palavra de Deus. Olha só o que ele diz. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender exatamente, segundo a palavra, o que significa vitória. Muita gente acha que na vida tem que dar tudo certo para você ter vitória, ou seja, tem que ser do seu jeito, porque sendo do seu jeito, aí sim deu tudo certo, aí é só vitória. Mas, querido, entenda que existem alguns momentos que Deus permite algumas coisas na sua vida e que não será da sua forma, será da forma dele. E talvez você pense, eu não tive vitória nisso, mas Deus já vê lá na frente, porque por meio dele, realmente por Jesus, é só vitória. Nós só temos que ter a ideia correta de vitória, segundo a palavra de Deus. Olha só o que ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Estou vendo tanta gente desesperada. E às vezes alguém com razão, porque perdeu um ente querido, tem alguém no hospital. É fato, eu também ficaria, não vou dizer desesperado, mas realmente assustado com tudo isso. Mas eu não posso deixar que isso abale a minha fé. Eu preciso me concentrar no Senhor, nas promessas do Senhor, sabendo que mesmo que eu tenha que enfrentar a morte, eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está me dizendo. Então, enquanto Deus não nos leva, Ele está nos dizendo o seguinte: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que você pode entender sobre isso? O que eu entendo sobre isso? Bom, tanta gente nessa terra que juntou tanta coisa, que correu atrás de tanta coisa material e quis viver tanta coisa, e hoje está olhando para um lado, olhando para o outro e pensando, e agora? Diante do que estamos enfrentando, e agora? Mas ele está dizendo aqui, sejam dedicados à obra do Senhor, porque nisso, essa obra, nada que nós estejamos fazendo será inútil. Você precisa se concentrar nisso. Nossos olhos, nossos pensamentos precisam estar no Senhor. Lembre-se disso, precisam estar no Senhor. Você precisa entender que a morte já foi vencida por Jesus. Onde está a morte? A tua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então nós temos que nos manter firmes e que nada nos abale. Passamos por sustos, por situações contrárias, passamos por várias situações difíceis na vida. Vamos enfrentar, ou se não enfrentamos, ainda vamos enfrentar. Eu estou falando para você, já enfrentei e certamente enfrentarei alguns outros momentos difíceis da minha vida. Mas o que eu preciso colocar no meu coração é que nada me abale, ou seja, no sentido de que eu não perca a minha fé em Deus. Seja firmado, eu estou olhando aquilo que Deus separou para mim, a vida eterna. Foi isso que Ele separou para você, para a sua família, por meio de Jesus, não por meio das suas obras nem das minhas obras. Nós não somos capazes disso, mas por meio de Jesus. Fique firme, meu irmão. Siga em frente. Faça o que você precisa fazer segundo o coração de Deus. Pense na vida eterna que você tem em Cristo Jesus. A proteção dos inimigos já se foi. Satanás já foi derrotado. É isso mesmo. Ele continua atuando nesse mundo, mas o decreto já foi dado, ele já foi derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando estamos debaixo das asas do Senhor, certamente temos a vitória através dele. Mesmo
que Deus não faça aquilo que você quer, o que eu quero. Eu quero desse jeito, não aconteceu, eu fui derrotado. Não, eu estou nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele vê lá na frente algo que eu não estou vendo. Ele tem cuidado de mim. Então, querido, em frente, vamos em frente. Josué disse, vamos enfrentar. O inimigo tem muitos gigantes? Tem, é fato. Mas a promessa é muito maior. A promessa é muito maior. A vida eterna é algo que nós já temos em Cristo Jesus. Nós não teremos. Aquele que tem em Jesus tem a vida eterna. Então, nossos inimigos já foram derrotados. Nosso maior inimigo já foi derrotado. Onde está a morte? A tua vitória. Aleluia! Jesus já venceu. Que você tenha um dia muito abençoado. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez, ok? Deus te abençoe. Até amanhã.